Oi, gente! Nesse vídeo nós vamos falar sobre mais duas opções de questões. Nós já estamos aqui logados na plataforma Moodle Senai. Vamos procurar a atividade avaliativa que foi criada no ambiente modelo de uma turma de qualificação de assistente de gestão ambiental. A nossa tarefa ela foi criada na unidade curricular 1. E como você pode visualizar, nós já temos questões cadastradas nesse questionário. Então, para que nós possamos adicionar uma nova questão, a gente precisa habilitar aqui o botãozinho, clicar nele, botão de questões. Agora, com o modo de edição ativo, eu consigo adicionar uma nova questão à minha tarefa de questionário. Vamos adicionar uma questão do tipo resposta curta. Nessa questão, eu tenho campos semelhantes a questões anteriores. Então, nós vamos cadastrar um nome, que aqui eu vou colocar questão 4. Lembre que esse nome ele não é visível para o aluno. Então, se você quiser colocar algum código ou então o tema da questão, você pode adicionar no nome da questão, pois ele vai facilitar que você encontre em buscas futuras especificamente a questão que trata sobre esse tema. Eu já tenho aqui um arquivo com o enunciado dessa questão, que eu vou copiar e colar. E aí você pode formatar da melhor maneira. Eu vou dar um destaque para a caracterização do que eu estou pedindo ao meu aluno e também vou dar um destaque à resposta. Que caracterização é essa? Bom, o enunciado dessa questão, ele trata sobre ferramentas da qualidade. E eu caracterizei a ferramenta que eu estou perguntando ao aluno. Então, ele vai ver quais são as características e depois ele vai responder qual é o nome dessa ferramenta. Seguindo aqui, no status da questão, eu devo manter como pronta, marcação padrão 1, feedback geral, se você quiser adicionar um texto, um feedback para o aluno, explicando um pouco mais sobre as ferramentas de gestão da qualidade e falando especificamente sobre a ferramenta que deverá ser respondida na questão, você pode adicionar. Lembrando que esse feedback, ele deve ser habilitado como visível para o aluno, lá na configuração do questionário que eu mostrei no primeiro vídeo dessa playlist. A ID number nós não precisamos cadastrar e aqui sensibilidade à caixa. Eu vou deixar marcado como não, pois para mim a caixa não é importante. No entanto, se você quiser configurar o tamanho da caixa de resposta de acordo com o tamanho da resposta que o aluno deve escrever, aí você pode mudar e colocar sim, que a caixa precisa corresponder. Aqui o Moodle ele traz uma orientação para a gente sobre a resposta correta. Você tem que definir pelo menos uma resposta possível. Respostas em branco não são utilizadas. E o asterisco pode ser usado como coringa para associar qualquer letra. Essa opção de utilizar o asterisco ela é muito interessante quando você tem uma resposta, uma palavra que é acentuada, mas você não vai considerar a acentuação, a grafia da palavra, como um item a ser avaliado naquela resposta. Então, se o aluno escrever a palavra acentuada ou não, você irá considerar como certa. E aí você substitui a letra que leva ao acento por um asterisco. Aí a plataforma ela já reconhece que independente do que o aluno escreva naquele local onde você colocou o asterisco, ele vai considerar como correto. Mas se você, por algum motivo, levar em consideração a grafia na sua avaliação, aí você não precisa utilizar esse recurso. Bom, agora nós vamos cadastrar as respostas aceitas. Eu quero que o meu aluno responda PDCA como alternativa correta. Então, eu escrevo aqui que a resposta que ele deve dar é PDCA. A plataforma ela reconhece caso o aluno escreva tudo minúsculo. E se é uma resposta correta, eu preciso configurar que a nota é 100% e colocar aqui um feedback positivo. Só que além de escrever o PDCA, o aluno ele também pode colocar ciclo PDCA. E eu considero isso também como uma possibilidade de resposta correta. Se é possível que o aluno responda ciclo PDCA, então eu também configuro que a nota será 100% caso ele escreva isso na resposta. Como eu não tenho mais outras possibilidades de resposta aceita, aí eu não preciso colocar aqui em resposta 3. Caso você tenha
outras possibilidades, dependendo da questão que você está criando, você pode colocar aqui e também pode adicionar outros campos. É interessante que essa questão ela seja usada para respostas de fato curtas, porque se você coloca uma resposta muito longa, você amplia a possibilidade de respostas que o seu aluno pode dar de maneira correta para essa questão. Múltiplas tentativas. Aqui eu vou deixar como padrão 0%, caso o aluno não acerte na primeira tentativa e aí venha tentar novamente, porque eu não quero que esse aluno seja penalizado por utilizar novas tentativas. Então, aqui eu deixo habilitado 0%. Tags, nós não estamos utilizando tags, então você pode salvar as mudanças. A questão foi criada e se você quiser visualizar, é só apertar aqui na lupinha. Aí você consegue visualizar a questão que você acabou de criar e também o campo de resposta. Vamos adicionar mais uma questão ao nosso questionário? Nova questão, e agora eu vou adicionar uma questão do tipo numérico. Novamente, eu vou colocar o nome da questão, então aqui questão 05. Vou colocar o enunciado dessa questão, e aí eu já tenho aqui o meu enunciado. Observem que a questão do tipo numérico, ela pode trazer ou não expressões matemáticas. Essas expressões, elas podem ser melhor configuradas em uma ferramenta que nós temos aqui na caixa de texto da questão. Quando você clica nesse botão, nessa setinha para baixo, ele habilita algumas opções que inicialmente não estavam visíveis. Então, se você quiser colocar um expoente ou então um índice, você seleciona a opção, né, o número, e você pode colocar ele como expoente ou como índice, o que não é o nosso caso. Então, eu desmarquei aqui a opção. E nós temos aqui uma expressão matemática simples, porém, em algumas unidades curriculares, nós precisamos utilizar expressões mais complexas. Então, o Moodle, ele traz a ferramenta onde você pode editar as suas equações. Então, nós temos aqui alguns símbolos, que são os operadores, que podem ser adicionados. Nós temos setas, símbolos gregos e algumas opções avançadas. E aí você seleciona a opção que você quer e você pode editar. E aí depois aqui no final você salva a equação. E aí quando a equação for salva, ela já aparece aqui no seu campo de texto da questão. Como a nossa equação, ela é simples, então eu já consegui copiar lá do documento Word e colar aqui no campo. Observem que eu estou perguntando para o meu aluno, pedindo para que ele calcule em centímetros o comprimento do elástico que foi apresentado no contexto da questão. Então, o aluno ele deve determinar um valor numérico e ele já deve responder em uma unidade específica, que é centímetros. Vamos seguir para ver o que isso vai influenciar nas nossas respostas. O status da questão permanece pronta, marcação padrão 1, feedback geral você pode ou não adicionar, ID number não é necessário e aqui nós chegamos nas nossas respostas. A opção numérica ela é interessante porque, além da resposta correta, você pode adicionar um erro à resposta do aluno. Como assim? A resposta correta dessa questão é 37,2. Então, eu vou copiar aqui e vou colar, 37,2. No entanto, lá no enunciado da questão, na expressão, o aluno ele deve utilizar o valor de π. E no enunciado, eu não pedi para que ele utilizasse um valor específico. Então, alguns alunos podem calcular considerando o π igual a 3, ou então igual a 3,1, ou até 3,14. Sendo assim, as respostas poderão ser diferentes. Ah, mas eu não quero que tenha essa variabilidade nas respostas. Então, aqui no enunciado, você pode indicar: para determinar o valor, considere o π igual a 3,14. E aí você não vai precisar colocar erro na sua resposta. Como eu não acrescentei essa informação no enunciado, então eu vou cadastrar aqui um erro de 0,05, que vai condizer ali com uma margem de erro para mais ou para menos, dependendo do valor de π que o aluno utilize. Se essa é a resposta correta, então eu devo configurar aqui que a nota é 100%. E se essa é a resposta correta, eu posso dar aqui um feedback positivo.
Observem que eu não coloquei um campo, não coloquei aqui na resposta a unidade centímetro. Por quê? Porque esse campo é destinado ao valor numérico da minha resposta. Porém, se eu quiser levar a unidade em consideração, eu devo habilitar essa opção aqui no campo de tratamento da unidade. Como padrão, vem habilitado: unidades não são utilizadas, apenas valores numéricos são avaliados. Então, se você não quiser considerar a unidade na sua avaliação, você deixa habilitado aqui. Eu vou deixar essa opção habilitada porque no enunciado eu pedi que o meu aluno já calculasse em centímetros. Caso eu não tivesse pedido, eu poderia colocar aqui outras opções. As unidades são opcionais, e aí o aluno pode ou não inserir, e a unidade precisa ser fornecida e será avaliada. Se você habilitar essa opção, você deve aqui dizer qual a unidade. E ali ele também abre uma opção de penalidade de unidade. O que significa isso? Ele também apresenta informação, plataforma. A penalidade ela será aplicada se o nome da unidade que o aluno fornecer estiver errado, for digitado errado, e se o nome da unidade for indicado no elemento de resposta número. O que isso significa? Que se o aluno tiver que escrever uma unidade, é necessário que apareça um campo para que o aluno escreva. E aí, esse campo é configurado logo abaixo. Unidades são inseridas, elemento, campo de uma linha de texto. Então, se você deixar habilitado esse campo, ele irá aparecer para o aluno. Uma seleção de múltipla escolha, e aí se você habilitar esse campo, você deve também colocar múltipla escolha de unidade para o aluno selecionar. E um menu de opções, e aí também se você selecionar esse campo, você deve configurar o menu de opções. Unidades aparecerão à direita, aí aqui ele dá como exemplo que o número vem seguido de uma unidade, ou à esquerda, quando você estiver falando de unidades que normalmente aparecem antes do valor numérico. No nosso caso, seria à direita, se eu estivesse levando em consideração a unidade. Como eu falei no início, eu não vou considerar a unidade para minha avaliação. Então, já configurei aqui o tratamento de unidade. E se você levar em consideração a sua unidade, você deve colocar aqui no campo de resposta qual é a unidade correta. No meu caso, ele estaria ativo e eu deveria colocar centímetros, pois essa é a resposta correta para a minha questão. E o multiplicador seria 1. Isso significa o quê? Que essa resposta em centímetro, ela deve ser dada, de fato, nessa unidade como multiplicador 1. Se você quiser cadastrar uma outra unidade, o aluno ele pode responder em milímetros ou em metros, aí você precisa fazer a conversão e colocar o multiplicador de acordo com essa variação na unidade. Você pode clicar aqui na interrogação, porque existe uma explicação com exemplos de como utilizar de maneira correta esse multiplicador. Múltiplas tentativas, nós também vamos deixar habilitado 0, porque nós não queremos dar nenhuma penalidade ao aluno que utilizar mais de uma tentativa. Nós não estamos usando tags, então podemos salvar as mudanças. Nós já temos aqui a questão habilitada, então questão 5, e caso nós quisermos ver essa questão, nós podemos clicar na lupa e a questão aparece. E aqui, como a unidade não era necessária, só aparece um campo para a resposta, que é o do valor numérico. Ficamos por aqui, até a próxima!